Glória a Deus, irmãos. Hoje é o último culto dos valentes, né? Pastor José Carlos, Enoque. Teremos depois ali uma confraternização. E muitas coisas estão por vir, amém? Muitos planos já estão sendo traçados aí por Enoque, por pastor José Carlos. Enoque é o líder dos valentes, pastor José Carlos pastoreia o grupo. Muitas coisas virão aí para os valentes dessa igreja, amém? Aleluia. Você viu o tema proposto no coração de Deus, em primeiro lugar, para o coração do pastor? Mordomia cristã. E aí a gente já pensa, né, Flavinho? Eita, mordomia, né? Eu estou hoje aqui na mordomia. Num primeiro momento é assim que a gente pensa, né? Meu Deus, vamos pregar hoje lá, como é que a gente faz para deitar na rede? Vamos distribuir rede lá. Aleluia. Você sabe que hoje, quem abriu essa igreja praticou a mordomia cristã? O irmão que ligou essa luz, ligou o som, os irmãos que vieram ensaiar aqui, hoje eles já praticaram a mordomia cristã. Os irmãos acabaram de praticar uma mordomia cristã, dando a todos nós aquilo que Deus concedeu a eles, sendo mordomos para nós. Eu nesse momento estou sendo um mordomo para você, não é? E eu amo ouvir os irmãos ministrar a palavra. Flavinho, que é até professor do Rema, pastor Zé Carlos, Enoque pregou uma palavra maravilhosa lá no encontro de casais. Todos os irmãos aqui no canto da igreja, você ouve pregação, você ouve ministração da palavra. E nesse momento você pratica a mordomia cristã. Eu quero que você abra a Bíblia, por favor, no livro de João, no capítulo 13, no versículo 14. Nós não vamos nos estender muito na palavra. Até às 10 horas eu termino a palavra. Enoque prometeu ser bem breve também. Pelo menos até às 23 horas. E amanhã a gente já fica para o culto, amanhã de cedo, né? Sabe, irmãos, a nossa vida tem que ser de alegria. Tudo que chegar para você, ou bom ou ruim, tem que te encontrar alegre. Porque a tua resposta tem que ser essa. Olha lá, o Emerson lá, o poder secreto da alegria. Já está sendo manifesto, já não é mais secreto, né, Emerson? Glória a Deus. Você abriu aí? Agora sabe, antes, deixa eu falar algumas coisas que Deus falou ao meu coração, e eu quero compartilhar com meus irmãos, porque eu sempre digo isso, principalmente num culto de homens, é como se eu me reunisse com meus irmãos. Está aqui o meu irmão mais velho, ó. Olha, irmão mais velho, tá vendo? Não vai falar que eu pareço mais velho que ele, não, irmãos. Ele é novinho. E tem um pouco mais do que eu. A gente se reunia e a gente gostava muito de falar. E eu verdadeiramente gosto de estar no meio dos irmãos, independente de estar ministrando ou de estar ouvindo, mas de estar no meio dos meus irmãos. Me sinto de verdade à vontade, na casa que é do Pai, junto com meus irmãos. Nós temos que ter essa consciência, nós estamos aqui na casa do Papai. E nós temos liberdade para estar na casa do Papai, para se manifestar, para dar glória a Deus, para fazer o que você quiser. Agora, a gente tem que entender algumas coisas, e Deus colocou no meu coração isso. Mordomo de quem e servir a quem? E olha como é legal. Quem lembra aqui quem é o mordomo do Batman? É o Alfred. Quem é o mordomo do Zorro? É o tonto. Você sabe que vai ter hora que você vai ser chamado de tonto? Por ser um mordomo? É um nome meio, né? Tonto. E você vê que lá nos filmes ele é até meio tontinho, né? Mas você vê que ele quebra uns galhos do Zorro lá de vez em quando, hein? E o Alfred também. Até aconselha o Batman, que é o personagem. Mas nós, meus irmãos, não somos, né, não somos mordomo de Batman nem de Zorro, não. Olha aí o exemplo de quem é o nosso Senhor.
João 13:14. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo. Para aqui um pouquinho. Todas as vezes, nós temos sempre que voltar. Tem um louvor que eu gostava muito de ouvir, que é assim, ó: quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não quero viver longe do teu amor, Senhor. O nosso exemplo é Cristo, irmãos. A gente às vezes complica a nossa vida cristã. Eu não sou aprovado como cantor, né? Mas a essência da... Aleluia! A mordomia cristã tem um limite, né? Eu tentei ser o mordomo da voz. Mas olha, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Para aí também. Tudo que eu tenho para ser mordomo nessa terra, eu tenho que ter entendimento de que não é meu. É daquele que me enviou. Então, a gente tem que ser um mordomo cristão com esse entendimento, que Jesus veio aqui para nos servir e dar a sua vida, o seu corpo, a ser açoitado e etc. Para que, como Enoque abriu o culto hoje aqui, até orar por nós, para estarmos aqui hoje. Deus já via na pessoa de Jesus o dia 23 de novembro de 2019, aqui na rua Afonso Sardinha 528. O livre-arbítrio fez com que alguns não viessem, mas o livre-arbítrio também fez com que alguns viessem, que somos nós. Amém? Mas a parte de Deus está feita. Então aqui, nem o enviado, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, para aí, se as fizerdes. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Não adianta saber, tem que praticar. Lembra de uma propaganda, não adianta ser pai, tem que participar? Não adianta nós dizermos que somos a luz do mundo e o sal da terra. E não se esqueça, tá? O pregador está incluso nesse pacote do que está sendo falado. Nós temos que praticar. Lá no Movie House, na quinta-feira, houve um momento que eu olhei para uma luz e tinha uma situação lá que Deus queria exemplificar. E eu falei, se essa luz se negar a acender, aqui nesta casa alguém vai trocar a luz, vai ou não vai? Mas a luz tem que acender, porque a treva tem que sair. Então, Jesus, ele está dizendo... Cristo, sabendo da sua ida, o contexto desse capítulo 13, eu não quero entrar no capítulo 13 inteiro, mas você vai, por favor, depois ver na sua casa, você vai ver que ele sabe da sua ida e repassa a sua humildade para os discípulos. Abra a Bíblia em Marcos 10, 43. Eu amo a Bíblia, você também? Depois que Deus falou, vá à revelação. Qualquer coisa que acontece na minha vida, eu vou para a revelação, né, André? Olha lá que mordomo cristão. Benção.
Aleluia. Eu amo esses irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, nós podemos buscar de Deus sem falsa modéstia, porque isso também existe. Mas nós podemos buscar de Deus uma tranquilidade de estarmos nos bastidores, glorificando a Deus, exaltando a Deus, e sentindo tanto o poder de Deus por estarmos nos bastidores, e torcendo por aqueles que estão na música. Usa, Senhor. Aquele que está ministrando a palavra, usa. Aquele que está cuidando dos casais, usa. Aquele que está cuidando dos homens, usa. Das mulheres, dos jovens, dos teens, os missionários. Ontem eu estava, quinta-feira, o Lalo nos deu a honra da presença dele lá no Movie House. E eu perguntei sobre a Bolívia, né? E ele tem as informações lá do missionário que a gente apoia em oração, né? E ele com o contato, que é muito importante, que também isso é uma mordomia cristã. Porque nós aqui, irmãos, qualquer um que ligar aqui para o Flávio, qualquer um que ligar aqui para o Carlos, para o pastor Antônio, para o pastor Francisco, para qualquer um dos pastores, Carlos, você vai ter o atendimento de pronto. Uma visita, um telefonema, faz agora entra numa conexão, numa live, você vai ter. E outra, ele está a 1 hora, talvez 40 minutos, 3 minutos da sua casa. Agora a pessoa está lá na Bolívia, né? Hoje eu estava vendo algumas situações de conflito em tantos lugares. E, irmãos, é difícil. Mas eles não negam ser mordomos cristãos naquele lugar. E a gente tem que orar por esse povo. Isso é só um parênteses, amém? Marcos 10, 46. Mas entre vós não será assim. Tem um contexto aí em Marcos 10, que havia ali um princípio de briguinha entre os discípulos, para ver qual deles seria o maior. Mas graças a Deus que essa palavra foi escrita, não acontece mais hoje, né? Aleluia. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, seja vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O contexto é Jesus dizendo, não perde tempo com essas coisas. Olha o foco. O foco é salvar vidas. O foco é propagar o evangelho. O foco é você ser um filho de Deus amado, que cumpre o chamado, a mordomia cristã que você foi. O simpósio de Valentes, o simpósio de Socorros, é uma bandeja, não é? Eita, simpósio de Valentes, Aleluia! Aleluia! Falou amém aí, pastor? O líder dos valentes falou amém? Senão, passou. Sabe a história da água, do fogo e da oportunidade? Água embaixo, fogo passando, fogo ali, e aí perguntaram para a oportunidade, e você? Eu estou passando, a profecia é assim, por isso que eu estou sempre no culto assim, ó. Amém? Mas Jesus, ele deixou coisas tão... Irmãos, a palavra de hoje chama-se simplicidade. Seja simples na mordomia cristã. A gente complica, irmãos. Foi muito forte ao meu coração a gente complicar as coisas. Agora, às vezes eu quero falar alguma coisa para o meu irmão, eu vou lá, como é que eu vou falar? Fala a palavra simples como Jesus falou. Jesus viu ali alguma coisa e falou, entre vocês não vai ser assim não. Era um papai dócil, mas direto. Ele ia no foco, o remédio era indolor, não havia ignorância em Jesus. Não havia.
Mesmo quando muitos dizem que ele foi ignorante, quando viu aquela multidões, ele queria ensinar o povo. E ele curou alguns enfermos, ele multiplicou, aquelas 2 multiplicações dos pães que está na palavra de Deus, com certeza foram uma das muitas que houveram. E ele disse, olha, vocês estão aqui pelo pão que perece, pelas curas, pelas libertações, mas eu quero que vocês tenham uma eternidade comigo. Ou seja, ele estava aqui cumprindo. E nós temos que cumprir, mas nós não precisamos ser ignorantes. E nós não precisamos se preocupar com essas coisas. Quem é que está aparecendo? Quem isso? Quem aquilo? Irmão, isso aí é astúcia do diabo. E olha, a palavra diz que, para você que acha que está de pé, cuide, para que você não caia. Caia onde? Ah, eu vou me desviar. Não, caia nessas armadilhas. Porque quem é que estava ali e falou essa palavra para os discípulos? Foi Jesus. E quem foi que semeou aquilo ali no meio dos discípulos? Foi o diabo. E Jesus estava ali, num raio de 5 quilômetros quadrados, onde Jesus estava, o diabo... Irmão, o diabo foi tentar Jesus no deserto. Então, temos que tomar cuidado, porque tem coisas muito grandes para nós fazermos nessa terra. E sabe qual é a coisa grande? É você pregar o evangelho, ser um mordomo cristão. Porque se a Bíblia diz para a gente buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, irmão, não sei como é que você lê as demais coisas. Mas demais coisas é tudo. Então olha o nível que Jesus coloca. Se você fizer isso aqui, nós estávamos hoje, estava na minha sogra, e você sabe que tem um cunhado aqui, né, na igreja, que é o Robson ali. E a gente estava falando, a gente estava falando de uma história, e uma pessoa estava num local, e essa pessoa já era antiga nesse local de trabalho. E então entrou lá nesse local de trabalho um amigo dessa pessoa que era mais antigo. E ele, num horário de almoço, ele viu algumas pessoas escarnecerem, né? Falar, esse pessoal aí, fica aí, sabe? Com esse negócio de religiosidade, fora as outras coisas, de levar dinheiro e não sei o quê, lá, né? Perda de tempo, como assim, né? E essa pessoa começou a dar risada, era que ela é mais antiga. E esse... então mais novo, começou a praticar a mordomia cristã. Ele foi colocado ali para combater isso. Não contra a carne, nem contra sangue, mas contra quem estava usando aquela pessoa ali. Então essa pessoa entendeu que aquele cidadão que Deus tinha colocado ali, ele numa posição até superior dessas pessoas... ele não estava entendendo o propósito de Deus para ele estar ali. Nós temos que estar entendendo o propósito de Deus da onde nós estamos, que bairro nós estamos, em que igreja nós estamos, em que sociedade vivemos, para nós buscarmos de Deus e entendermos, Pai, como é que eu me movo aqui. O Flávio, ele trabalha na Bolsa, e ele abriu lá junto com um irmão, não é isso? Há muito tempo. Na hora do almoço, ele orou, Deus deu a direção junto com o irmão, e ele vai lá compartilhar da palavra com algumas pessoas. É uma igreja lá? Não. O irmão é membro da igreja ZZZ? Não. Eles estão sendo mordomos cristãos lá. E nós temos que encontrar o nosso meio. Linguagem popular, dá seus pulos, irmão. Dá seus pulos. Sabe por quê? Porque eu já perdi cliente. Eu já, conflitei algumas palavras erradas de irmãos. Um dia, com toda educação, mas a palavra ela fala por si própria. A minha maneira de falar tem que ser educada. Mas a palavra que vai ser ministrada sobre a pessoa, ela pode entender como uma pessoa de não educação.
E a pessoa insistia que Deus coloca, sim, doença numa pessoa. Eu falei, então, irmã, deixa eu te falar uma coisa. Considerando erroneamente que foi Deus que colocou essa doença, a palavra de Deus diz que operando Deus, quem impedirá? Então, se você me chamou aqui para orar, eu vou orar para quem? Se o diabo, Deus colocou essa doença, o senhor tira, por favor, essa doença. Você entendeu? É uma mordomia cristã. É um levar a palavra. E, sinceramente, irmãos, tem hora, se você também é assim, se sinta aliviado, que você não quer falar. Que você quer poupar você próprio de falar. Porque você vai ali motivado pelo Espírito e você quer botar um filtro, você quer botar uma regra, você quer estabelecer ali um parâmetro de atuação seu. Fala, eu não posso fazer isso aqui, porque o cara é um grande industrial. Né? Se eu contar histórias aqui, eu nem ministro, eu só conto histórias e você vai entender que se você decidir não abrir mão da palavra, não negociar a palavra, quando chegar uma situação errada na sua frente, pode ser quem for, irmãos. Deus vai validar aquilo que você vai falar. Acredite e creia. Porque todos os personagens da Bíblia foram validados por Deus quando eles receberam uma ordem. Noé recebeu uma ordem, nem chover, chovia. Até a gente chamava aquele senhor de doido lá na época, com certeza. Às vezes a pessoa chega e fica assim, numa esquina, porque Deus mandou ela ficar numa esquina distribuindo um folheto. E um folheto daquele, de 1.000, de 500, de 200, sei lá, vai dar resultado. Nós fazíamos, né, o evangelismo, que vai voltar em 2020 de uma outra maneira, mas quantas vezes a gente passou a manhã inteira distribuindo folheto. E uma vez que você encontra aquela pessoa ao qual todo aquele seu trabalho era, na verdade, para alcançar aquela pessoa, você vê uma pessoa chorando, recebendo um folheto. Você vê uma pessoa dizendo que quer se matar, como a gente já viu na rua aí. Entende, irmãos? Isso não tem preço. Agora, o que o diabo quer fazer? O diabo quer nos confundir com essas coisinhas. Não, mas quem é o líder do evangelismo? Eu quero lá saber quem é o líder do evangelismo. Eu quero evangelizar. Você quer levar o nome, irmão? Leva o nome, líder do evangelismo. Aparece, bate uma foto, bota ali, deixa a gente trabalhar. A minha foto está sendo batida de cima para baixo. A quem nós servimos? Abra aí em 1 Coríntios 4:1, por favor. Não, eu que pedi para ser assim mesmo. Coisa de macho, né, pastor? O pastor está dizendo, não puseram um copo ali. Eu falei, não, hoje é coisa de... É raiz hoje, raiz. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Aleluia. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomo dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Talvez na tua versão aí possa... A palavra servo e mordomo, ela... É isso aí. Amém? Os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Irmão, como é bom. Se você já viveu isso, viva mais. A gente precisa, eu sempre quero mais. Como é bom. Não é massagem de ego, não, mas como é bom como alguém te reconhece como um homem de Deus. Como é bom quando alguém fala, irmão, ora por mim, que eu sei que tem algo na sua vida aí que eu preciso. Como é bom. Isso não é vaidade, irmãos.
Tem gente que me liga, que eu já não tenho mais contato há anos, fala com fulano, com Beltrano, com Cicano e me liga. Tem outras pessoas para ligar? Claro que sim, mas talvez não encontraram, talvez. Como é bom. Mas isso é na sua caminhada que acontece. Não tem, irmão, não tem como andar. Está ali o Robson, né? Anda, a gente às vezes anda junto, meu irmão anda junto ali também. Não tem como eu estar num lugar, eu não dar um glória a Deus, alguém vai me arruma um jeito de falar de Deus para alguém. Se está chovendo, mas Deus é bom, né? Ele agua as plantinhas. Se está muito sol, fala, olha, mas o sol da justiça é melhor. Que sol da justiça é esse? É Jesus, você não sabe não. Porque tem muita gente que fala assim, não, mas é o seu jeito. Não, é o jeito de Deus. É o jeito de Deus, irmãos. É o jeito de Deus. Aqueles 12 homens, a gente vai estudar literatura, pode estudar a história da igreja, várias literaturas tem. Você vai ver gente de tudo que é tipo ali daqueles 12 homens, dos que vieram depois, oriundo das ministrações, da mordomia cristã daqueles 12 homens iniciais, tirando Judas. Mas pensa uma coisinha, já que eu falei de Judas. Você lembra que Jesus mandou de 2 em 2? Judas estava no meio daqueles 2 em 2 ou não estava? Claro que estava, ele não tinha traído ainda Jesus. E ele foi em muito lugar lá e ele expulsou demônio e tal. Quando ele traiu, que correu na vizinhança, o que Judas tinha feito, como você acha que teve um impacto? Sabe? É outro parênteses, porque não está aqui no meu esboço isso. Sabe que tem muita gente se escandalizando com pessoas que se desviam da fé, mas se desviam da fé de uma tal maneira que escandaliza o evangelho. E aí traz dúvida, mas quando eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas que estão ali meio mexidas com isso, eu falo, olha, Jesus falou, ai dos que fazem tropeçar um desses meus pequeninos. Melhor para esse homem seria amarrar uma pedra no pescoço e se lançar no mar. Sabe, irmãos, a gente também está levantado aqui para desfazer essas coisas que o inimigo tem plantado em alguns irmãos, enfraquecendo os irmãos na fé. É hora da gente ir atrás desses irmãos. É hora da gente ir atrás desses irmãos. Não se trata de comodismo, se trata de amor. Você acha que dá algum resultado eu chegar e falar assim para o meu irmão, você pregou já hoje? Não, preguei. Não sei, não preguei. Falei, não, meu irmão, vamos orar para a gente amar a Deus e amar as vidas que estão caminhando a passos largos para que eles se convertam a Cristo. Essa vontade, esse amor tem que arder no nosso coração, irmãos. Tem que arder no nosso coração. Agora, nós também temos um lugar muito legal de sermos mordomos cristãos na nossa casa. Efésios 5, 25. Podia passar o microfone para o Flavinho ali, que é expert em casais. Aleluia. Vamos lá? Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra. Pela palavra. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível.
Sabe que nós passamos, eu e a minha esposa, um momento muito difícil, mais uma vez. E ontem, algumas pessoas me perguntaram como é que ela estava. Ela é uma bênção, tá? Ela estava na faculdade. E eu falei assim, olha, em momentos de pressão, eu não vou fazer isso nessa água, senão eu vou molhar o púlpito. Quando a pressão vem, irmão, você pode posar de crente. Na hora que a pressão vem, só vai sair o que tem dentro. Se sair murmuração, se sair cobrança para com Deus, Deus é bom e ponto final. Em todo o tempo. E outra coisa, qualquer coisa que chega contra você, você tem que estar cheio da palavra. Você tem que ser um mordomo cristão dentro da sua casa, irmãos. Você que não é casado, ore com seu pai, com a sua mãe, com quem você mora lá. Se você não é casado, se você é casado, tem que ter vida de oração, irmãos. Essa mordomia cristã, ela faz parte, muita gente, isso ardeu fortemente no meu coração para falar. Sabe que é uma bênção você ser uma bênção na igreja. Mas é uma bênção você ser primeiro bênção na sua casa. A sua esposa te olhar com admiração. A sua esposa olhar você como um homem de Deus. Ou a sua família, os seus parentes, olhar você como um homem de Deus. Sem nenhuma dúvida. Não, é homem de Deus. Não, é homem de Deus. É mulher de Deus. É um conselho, amém? 1 Pedro 4:10. Aleluia, Jesus. Deus é bom. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá? 1 Pedro 4:10. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Para que em tudo, diga, em tudo, Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo o sempre. Amém. Falar segundo as palavras de Deus. Para nós falarmos segundo a palavra de Deus, nós temos que ter a palavra de Deus dentro de nós. Não adianta eu pegar aquela guitarra ali e querer tocar, porque eu não ensaiei. Não, eu não posso dizer, eu não tenho um dom. Irmão, eu não gosto. Eu já ouvi muitas pessoas, talvez todos aqui tenham ouvido. Eu não gosto muito de ler a Bíblia, não, me dá sono. Você acha que não dava? Para todos que são leitores aqui, todo mundo aqui é leitor da palavra. Aleluia, glória a Deus. Não é? Irmão, você não quer não, mas você vai. Só que aí é igual aquela corrida. Sabe aquela corrida? Não dá uma dor de facão aqui, como eles falam? Depois de 20 minutos, outros 15, outros meia hora. Mas depois que passa aquela dor, que você suporta aquilo ali. Você corre 7 quilômetros, 10 quilômetros, você corre um monte. Então, para você administrar aos outros, como bom mordomo da multiforme graça de Deus, você tem que falar segundo as palavras de Deus. E para você administrar isso, você tem que administrar segundo o poder de Deus. Aí já melhorou um pouquinho mais, que aí já é oração, né? Eita, aleluia! O poder de Deus é bom, viu, irmãos? Poder de Deus não é bom para você aparecer para os outros, não. O poder de Deus é bom para você sentir Ele. Diante das situações, você ter poder para dizer, o maligno não me toca. Porque para ele passar
por esse poder, ele não consegue. Porque no poder de Deus está o próprio Deus. O Espírito Santo que está em nós, irmãos. Abre em 2 Timóteo 2:2. Eu vou ler para você ganhar tempo. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Cristo. Por que Paulo escreve a Timóteo, para ele passar a homens fiéis, que ele entenda que são idôneos, para que também ensinem outros que são idôneos? Mas ele fala assim, ó, tu, porém, sofre as aflições. Irmãos, está ali o Silvio Tibúcio, tem alguns diáconos aqui. Você sabe que, às vezes, o pessoal está aqui, ó, nós estamos todo mundo aqui, né? Aí o diácono fala assim, ó, senta aqui, irmão. Aí o irmão vai sentar lá. Sabe por que isso é como se fosse uma aflição? Porque você entende que a pessoa é crente. Você entende que a pessoa tem o Espírito Santo. Você entende que a pessoa é diferente. E quando você tem essa surpresa, irmão, eu já ouvi cada coisa de crente. Porque você concorda comigo que você fica desarmado quando você conversa com o irmão? Eu, pelo menos, sou assim, irmão. Se quiser me agredir, eu vou depois falar, pai, arranque isso de mim, porque eu me decepcionei tanto. Mas eu vou sempre considerar o meu irmão como um irmão. E não como um agressor. Às vezes, até de, sabe, chegar para você e falar assim, irmão, dá licença, você nem sabe o que eu estou passando. Mas sabe, irmãos, a nossa parte é fazer aquilo que Deus nos manda fazer. A nossa parte não é estar, sabe, com aquele irmão, eu acho que eu vou ser um mordomo cristão legal. Não. Nós temos que ser linear, irmão. Eu conto e os irmãos dão risada, mas eu infelizmente, eu fui testemunha disso. Nas mesmas situações, o irmão ser uma pessoa numa casa de um milionário, e a pessoa era milionária mesmo, e ser totalmente diferente lá no meio de uma comunidade, com a mesma situação. Irmão, adultério na favela ou na casa do milionário, a palavra tem que ser a mesma. E gera uma aflição na gente. Como é que é isso aí? Espera um pouquinho, irmão, como assim? Né? Nós vamos em amor e tudo, mas a palavra não é, irmão, Deus vai te mostrar, e ali, irmão, se conserta, o que é isso? Né? Nós não vamos nem entrar no mérito financeiro, porque aí nós vamos se afligir mais ainda. Mas sabe que você tem que estar preparado para isso? Por isso que Deus está falando isso conosco? Irmão, o escudo, as armas que estão em Efésios 6, não servem só para você se defender do mundo, não. Das pessoas que a gente diz que estão no mundo. Servem também para a gente se defender de qualquer palavra, qualquer dardo inflamado que venha, tentar penetrar na nossa mente, em qualquer lugar. Não está escrito na Bíblia lá. É os dardos inflamados do maligno. E assim como nós temos que ser aqueles mordomos cristãos, levando aquilo que Deus depositou em nós, a legalidade de Deus nessa terra é através de nós, amém? Ele pode dar um sonho para uma pessoa, amém, mas a legalidade de impor as mãos, de estar aqui ministrando, de estar ministrando música, de estar fazendo a obra de Deus por aí, na igreja, fora da igreja, de Deus é através de nós, não é? O diabo também é a mesma coisa. Emprestou a boca. Então,
bom soldado de Cristo, foi o conselho de Paulo a Timóteo, porque ele era dispenseiro de um poder de Deus. Romanos 12:6 diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida de fé. Eu quero aqui ler com vocês Mateus 25. Deixa eu ver aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler a partir do 14. Eu já estou, como combinado, caminhando para encerrar. Aí pela sua fé, essa caminhada, vamos ver de quanto vai ser, né? Aleluia. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Você já conhece essa parábola de Jesus, e você já sabe qual é o final dessa parábola, não é? Mas sabe que nós falamos hoje de sermos os guardadores da palavra, do poder, e sermos mordomos, não nos embaraçarmos com coisinhas, sabermos que Jesus foi o nosso maior exemplo. Mas sabe, irmãos, nós temos a nossa parte de responsabilidade, porque ninguém nessa terra vai poder chegar diante do Senhor e dizer: eu não recebi nada, para poder negociar. Até um mudo, eu vi um cego pregar um dia, meus irmãos, que eu não consegui ficar de pé. Um cego. A unção que está sobre a vida daquele homem. E ele já começa dizendo que ele é cego e que Deus não foi quem cegou ele. E se Deus quiser, ele abre os olhos dele na hora que ele quiser. Mas o que ele estava ali era fazendo a multiplicação do talento que ele recebeu de Deus. Irmãos, eu não consegui ficar de pé. E quer saber de uma historinha? Eu estava vendo essa ministração no meu escritório, pelo computador. Você imagina lá no dia. Acho que eu tinha saído carregado. Sabe por quê? Porque qualquer um que subir aqui, claro que obedecidos os critérios de você, não é, ter um discipulado, de você ter um acompanhamento, mas nós sabemos que todos nós temos muitas coisas. Eu ia falar, temos muitas coisas da parte de Deus. Temos talentos da parte de Deus. Mas sabe, qualquer um que subir nessa tribuna ou aí embaixo, nós conversarmos, pode ser ali na cantina, e você falar, vai vir uma palavra da parte de Deus. Quando eu cheguei nessa igreja, o Carlos que está ali, ele me deu um abraço. Sabe o que ele falou para mim? Nada. Ele me deu um abraço. Naquele momento, o talento dele era dar um abraço. Depois de um certo tempo, o Flavinho foi orar comigo, ele falou algumas coisas que eu comecei a chorar. Outro veio e, sabe por quê, irmãos? Porque tinham acontecido coisas na minha vida e eu tinha feito aquela oração
Pai, eu já fiz muita coisa para o Senhor, eu agora quero só ir para o céu e sentar na cadeira. Primeira lapada que eu tomei foi do pastor Francisco e da Tereza, quando eu já cheguei dizendo, olha, eu não quero fazer nada aqui nessa igreja. Por muitas coisas. Primeiro pelo parentesco, ninguém conhece 20 anos de ministério que eu tenho para trás, vocês conhecem. Eu não quero porque, sabe essa palavra que a gente leu aqui? Aquele que quer ser o maior, o menor, eu não quero, então eu já tomei lapada ali. Mas num culto de terça-feira, tinha poucas pessoas, acho que foi Samico, tocou e falou assim, ó, ele não me conhecia, Deus está com saudade. E eu tinha recebido ligações para ir ministrar nas igrejas que eu ministrava. Eu falava, olha, pastor, eu tô orando. Sim, mas está orando, então, ora e vem pregar. Não, pastor, Deus sabe. Esse negócio de Deus sabe, irmãos. Deus sabe mesmo, olha o que você está falando. Se o irmão do lado sabe, tua mulher sabe, teu pastor sabe, você imagina Deus. Porque as pessoas às vezes falam assim, Deus sabe, irmão. Tipo assim, como se estivesse se livrando. Você aumentou o nível de responsabilidade. Porque se você falar, o pastor José Carlos sabe, o cara vai lá, ô pastor, o senhor sabe o que está acontecendo com aquele irmão lá? Você imagina o cara chegar diante de Deus, pai, o que está acontecendo com aquele pregador que não quer mais pregar? O que está acontecendo com aquela pessoa que não quer mais falar de Deus? Essa aí veio agora, viu? Irmãos, tá ali o irmão Américo ali, ó, na rua, né? Te falar, hein? É power. É power. Agora, não importa. Nós não estamos aqui, irmãos, falando sobre os 5 talentos. Qual é a quantidade de talento? Nós estamos falando do talento. Você vai ser cobrado do talento. É aquela história, você estuda a Bíblia, lê a Bíblia não sei quantas vezes, faz o rema, faz isso, faz aquilo. Você está aumentando seus talentos. E aí? Não é verdade? Olha o Wesley lá. O Wesley chegou, não faz muito tempo agora, aqui, né? Ele não pegou a administração toda. Mas ele tem um talento. Bom, falar para ele tomar vergonha na cara, eu falei pelo menos umas 3. Só eu, né? Fora alguns irmãos que o amam. Que o amam. Não é? Então, o que acontece? Já está aí, já está, né, conversando e tal, não sei o quê. Chegou a revelação. Não, a revelação já está aqui faz tempo. A gente só fala assim de quem a gente ama, de quem sabe que é um homem de Deus e tal. Então, irmão, aqui eu não li, e eu vou encerrar com isso, eu queria que o grupo de louvor subisse, por favor. Pode ser o grupo de louvor, porque aí o Enoque vai fazer o final aqui. Mas você viu aqui alguma hipótese de desculpa sobre o que aconteceu com a vida dessas três pessoas? Alguma chance dele dizer, mas o senhor não está entendendo. O que tinha falou, não, é porque, olha, eu fiquei com medo que o senhor, isso, o senhor aquilo. Ele falou diretamente com o senhor. Não tem como a gente, irmãos, se a gente colocar a palavra viva na nossa vida, não tem como você diante de Deus ter uma justificativa, porque você está aqui. Você conhece a palavra, eu conheço todos que estão aqui. Todos já confessaram ao Senhor como seu Senhor e Salvador. Já receberam o revestimento do Espírito Santo. Já receberam o pacote completo. Você já recebeu com esse pacote completo poder. Que eis que vos dou poder. Sabe que quando Jesus foi para ser preso, ele falou, sou eu. E todo mundo caiu? A quem buscais? Aí falou,
levantou lá o pessoal que tinha caído. Sabe, irmãos, acredite nisso que eu estou te falando. Não há o que falarmos diante do nosso Deus para não sermos e não praticarmos essa mordomia cristã. Diante de todas as dificuldades que você tiver, você vai vencer as dificuldades, porque Deus, Ele é fiel com a sua palavra. Mas, irmão, não existe coisa pior do que você ter uma dúvida se você fez tudo aquilo que Deus te capacitou para fazer. Eu por muito tempo fui enganado de achar que eu tinha só que receber e pregar para algumas pessoas só, pregar mais baseado na Bíblia, com poder. Mas é tão simples. Você vai numa padaria, nós começamos essa palavra com simplicidade, com o exemplo de Jesus, e nós vamos terminar, você pode colocar de pé, com a simplicidade do Evangelho. Enoque foi ministrar lá no encontro de casais, na confraternização de casais, e eu fiquei olhando para a simplicidade que ele estava pregando. E sabe, irmãos, naquele momento, eu e a minha esposa já estávamos com o diagnóstico que o bebê não tinha mais batimento cardíaco. Nós decidimos ir ali. E eu estava de mão dada com ela, e Enoque falou tantas coisas. E se ele tivesse guardado o talento? Quantas coisas que nos confortaram ali, aquela seleção, aquela playlist que o Flavinho fez, e o Glieber e a Leinha cantaram com tanto talento. Irmão, você não sabe o que é que você pode fazer por aquele que você está do lado, na sua casa. Minha sogra estava falando hoje, que ela subiu desceu no elevador para passear lá com a cachorrinha que ela tem, junto com a minha cunhada. E uma mulher olhou para ela e falou assim: a senhora tem algum problema na coluna? Ela falou: não, eu sou sarada. Não, é porque eu estou com uma dor aqui. Mas a senhora não tem, porque eu vejo que a senhora anda meio assim. Ela falou: querida, eu não tenho, porque eu tenho Jesus, eu não tenho dor. Ela estava indo passear com um cachorro. E se aquela pessoa foi livre do inferno por causa disso? Quanta coisa na rede social que a gente tem oportunidade, não de entrar em guerrinhas, de comentários, de coisas que não são subliminar, não, são expostas mesmo, de agressão, quando a gente poderia só colocar um versículo: Jesus ama todo mundo, sabe, Deus enviou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça. Coisas simples, vai alcançar alguém, mas a gente está se embaraçando. A gente foi lá fazer aquele trabalho na rua. Quantos príncipes e princesas de Deus estão ali? Sabe a palavra de Gênesis Apocalipse? Cheguei no lugar com a Roseli, chegou um homem lá: o que vocês vão fazer aqui? Não, estamos esperando os irmãos que a gente vai distribuir sopa, roupa, vamos fazer um louvor aqui. Não, eu vou falar. Ele falou um capítulo inteiro do livro de Mateus lá. Eu falei: o que você está vivendo disso aí? Desse versículo, desse capítulo todo. Não, irmão, que aconteceu algumas coisas na minha vida. Eu falei: acontece na vida de todos. Então, vamos praticar essa mordomia cristã. Nada é por acaso, irmão. Você não está aqui por acaso. Você não ouviu essa palavra por acaso. Eu não fui escalado para estar ministrando essa palavra aqui por acaso. Mas agora, eu quero que você seja um mordomo de Cristo. Pega na mão desse teu amado aí do lado.